Olá, minha turma do nono ano. Vamos aqui iniciar com mais um conteúdo novo e o último conteúdo aí do módulo 3, que é relações trigonométricas no triângulo retângulo, beleza? Aparentemente mostra ser um conteúdo difícil, mas eu vou explicar para vocês bonitinho como é que vocês vão usar as fórmulas do seno, do cosseno e da tangente, beleza? Olha só, eu coloquei 3 triângulos aqui, gente, ó, e vou explicar para vocês como é que nós faremos para poder descobrir o que é hipotenusa e o que são os catetos, o que são catetos opostos e o que são catetos adjacentes. Isso aqui é importante para que nós possamos usar as fórmulas aí das razões trigonométricas, beleza? Então, viemos aqui com a primeira fórmula. Olha só, galera, esse triângulo aqui, eu não estou especificando ângulo nenhum que seja menor que 90. Só vale a especificação do ângulo que for menor que 90. Então, o 90 aqui, que é um triângulo retângulo, triângulo retângulo, triângulo retângulo. Todos os 3 triângulos são iguais. Beleza? Então, olha só o que acontece nessa primeira figura. Como eu não estou especificando nenhum ângulo agudo, o que é ângulo agudo? É o ângulo que é menor que 90, não é isso? Chega a 90, que seja menor que 90. E o que acontece aqui? Como eu já tinha explicado para vocês, que o maior lado do triângulo é aquela reta que passa pelo lado oposto do ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui. Então, como essa reta não passa por esse ângulo, então aqui é chamado o quê? Aqui é chamado hipotenusa, é o maior lado do triângulo. E os outros dois lados são chamados de quê? São chamados de catetos, beleza? Então isso é muito fácil. Hipotenusa, cateto e cateto, correto? Agora preste atenção aqui, na segunda figura. O maior lado é a hipotenusa, que nunca vai mudar. E os outros dois também sempre vai ser catetos. Então esse aqui é um cateto e aqui é outro cateto, igual eu coloquei aqui. Agora preste bem atenção. Aqui eu tenho um ângulo especificando. Eu tenho um ângulo aqui de 30 graus, que passa aqui a hipotenusa e passa no outro cateto. O cateto que ajuda a formar esse ângulo aqui, ele é chamado cateto adjacente, beleza? Esse outro cateto aqui, que é essa reta, ela não ajudou a formar esse ângulo de 30 graus. Então, o que é cateto oposto? Então, é fácil você identificar o que é um cateto adjacente, é o que ajuda a formar o ângulo, e o cateto oposto é aquele que não passa pelo ângulo, beleza? Eu coloquei 3 figuras à mesma para vocês entenderem como é simples. Tá aqui um outro triângulo. O maior lado é a hipotenusa, correto? Esse aqui é um cateto, o outro também é um cateto. Mas observe que o ângulo não está aqui mais. Se aqui é 30, o outro vai ser 60, porque vai dar 90 com 90 vai ficar 180. E nós sabemos que um triângulo, a soma dos ângulos internos dele tem que dar 180. Olha o que acontece. O ângulo agora que está especificado aqui, esse ângulo aqui de 60, beleza? Então, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é essa, que é o oposto do ângulo de 90, correto? Está aqui. Os outros dois são chamados de catetos, beleza? Agora, o que acontece? Esse cateto aqui, ele ajudou a formar o ângulo de 60. Então, ele não é mais cateto oposto. O oposto é o que não ajuda a formar o ângulo. Esse cateto aqui agora ajudou a formar o ângulo de 60. Então, ele agora que é o cateto adjacente. E esse outro cateto aqui que não ajuda a formar o ângulo aqui, ele é o que? Ele é o cateto oposto, beleza? É o primeiro passo para nós aprendermos as razões trigonométricas, é você identificar a hipotenusa e o que são os catetos. Como não tem ângulo especificando, cateto e cateto normal. Hipotenusa tem um ângulo, ajudou a formar, esse cateto é adjacente. O cateto que não ajudou a formar o ângulo é o oposto. Nesse caso aqui, o ângulo mudou. Esse agora passa a ser o cateto adjacente. E esse aqui o oposto, porque não ajudou a formar o ângulo. Beleza? Aqui eu tenho as fórmulas que eu já coloquei aqui. O seno, para usar o seno, você tem que ter um cateto oposto com a hipotenusa. Aqui é a fórmula, viu, gente? Cateto oposto e hipotenusa. É o seno. Que é o cosseno, professor? O cosseno é cateto adjacente e hipotenusa. Aqui é cateto oposto e aqui é cateto adjacente, beleza? E quem é a tangente? A tangente é cateto oposto com cateto adjacente. Então, preste bem atenção nessas fórmulas aqui, gente, ó, porque nós vamos ter que utilizar ela. Seno, professor, um cateto oposto com hipotenusa. O cosseno já é o cateto adjacente com hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto com cateto adjacente. Eu vou explicar aqui agora melhor para vocês, em resolução mesmo de questões. Observem aqui. Isso aqui está na página 49,
que é a atividade de vocês, a questão 3, certo? Determine o valor aproximado do seno, do cosseno e da tangente do ângulo indicado. Olha o que acontece, do ângulo indicado. Então, vamos determinar o valor aproximado do seno, do cosseno e da tangente do ângulo indicado, beleza? Então, coloquei aqui a figura. Tá aqui a figura, tá vendo aqui? Nessa figura aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, que é o ângulo indicado? O ângulo que está indicado aqui é o 40 graus, tá vendo aqui? É o 40. E aí, o que acontece? O ângulo de 90 está aqui, o oposto está a ele, é a hipotenusa. A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar a hipotenusa e o que é o cateto oposto e o que é o cateto adjacente. Hipotenusa está aqui a hipotenusa. Aí, o que acontece? Se o ângulo está aqui, esse cateto aqui que ajudou a formar o ângulo de 40, ele é o que? Cateto adjacente. Sempre o cateto que ajuda a formar o ângulo com a hipotenusa, ele é o cateto adjacente. E o outro cateto que não ajuda a formar o ângulo, ele é chamado cateto oposto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aí. Hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Então, isso aqui é bem tranquilo para identificar. Qual é o cateto oposto, professor? É a reta que não ajuda a formar o ângulo. Quem é a hipotenusa? O maior lado do triângulo, que é o oposto do ângulo de 90. E aqui o cateto que ajuda a formar o ângulo é o que? Cateto adjacente, beleza? Como aqui nós estamos querendo saber os valores aproximados do seno, do cosseno e da tangente, então viemos aqui. Olha só, como eu não coloquei ângulo aqui nenhum, o seno de tal ângulo, o cosseno de tal ângulo e a tangente de tal ângulo vai ajudar vocês aqui na questão. O seno de quantos graus? O seno de 40. Vamos descobrir quanto vale aqui esse seno de 40. Esse ângulo aqui vale quanto por seno? Esse ângulo aqui vale quanto por cosseno? Esse ângulo aqui vale quanto na tangente? E lá na frente eu vou explicar para vocês isso aqui na tabela trigonométrica. Olha só, bora ver, professor, o seno de 40. Seno de 40 tá aqui, igual. Qual é a forma do seno? Cateto oposto e hipotenusa. Então vamos ver aqui, seno, cateto oposto e hipotenusa. Então vamos aqui, vamos descobrir quanto vale o seno de 40. É o que perguntou a questão. Seno de 40. Quem é um cateto oposto? Cateto oposto é esse aqui, ó, que nós já descobrimos. É 21. Cateto oposto, 21. Quem é hipotenusa? A hipotenusa é 32,6. Então tá aqui 32,6. Então o seno de 40 é igual 21 dividido por 32,6 é 0,644. Tem mais números aqui, mas eu quero 3 casas para representar os graus, viu? Então, o seno de 40 vale 0,644. O quarto número que você for tirar, se for número 5 para cima, você arredonda o número. Se for abaixo de 5, você deixa como está. Então, tá aqui, o seno de 40 vale 0,644, beleza? É o seno. E o cosseno, professor? Vamos descobrir o cosseno de 40? O cosseno de 40 é cateto adjacente, tá aqui, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos ver quem é o cateto adjacente. Cateto adjacente é 25, então tá 25, porque aqui tá em cima. E quem é hipotenusa? 32,6. Tá aqui, 32,6, beleza. Então, o cosseno de 40 é igual 25 que divide 32,6 vai dar 0,767. Então, o cosseno de 40 vale isso aqui e o seno vale isso aqui. Você percebe que os valores são diferentes, beleza? Agora, vamos descobrir a tangente de 40. A tangente de 40. Tangente é cateto oposto, tá aqui, e cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente. Tangente de 40. Quem é o cateto oposto? Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é 21. Então, eu vim aqui e coloco 21. Quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é 25. Venho aqui e coloco 25. E 21 dividido por 25 dá 0,84. Então, a tangente de 40 vale 0,84. Beleza, gente? Isso aqui foi para nós descobrir o seno, o cosseno e a tangente do ângulo indicado, igual pediu aqui, ó. Certo? Pediu para descobrir quanto vale o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo aqui. Só para você ter ideia, galera, que esse conteúdo é muito bom. Se eu tiver o valor do ângulo e nós não tiver um valor dessa medida aqui encontrada, nós também descobrimos ela. Vocês vão ver lá na frente, beleza? Olha só,
1, 2, 3. A forma, vamos ter valor de ângulo, cateto oposto e hipotenusa. Você lembra que eu falei para vocês? Como aqui no caso é 1, 2, 3 valores, aonde nós tiver dois valores, se eu tiver o valor do ângulo e tiver a hipotenusa, eu descubro o cateto oposto. Se eu tiver aqui o cateto adjacente e o valor do ângulo, eu descubro a hipotenusa. Se eu tiver aqui o cateto adjacente e o valor do ângulo, eu descubro o cateto oposto, correto? E se eu tiver o cateto oposto e tiver o valor do ângulo, eu descubro o que? O cateto adjacente. E assim por diante. Mas não precisa vocês se preocuparem não, porque isso aqui vocês vão pegando na prática. É igual nas relações trigonômicas, nas relações métricas lá, que vocês pegaram, praticaram e aprenderam a usar as formas lá. E aqui vai ser da mesma forma, não precisam se preocupar não, porque vocês vão entender isso aqui, beleza? Vamos agora para o próximo exemplo aqui. Galerinha, olha só, essa questão 2 aqui é a mesma questão de vocês aí da página 56, beleza? Depois vocês vão dar uma olhada lá. Tá pedindo o seguinte, calcula o valor de x em cada um dos triângulos. Nós vamos calcular o valor de x em cada um dos triângulos, beleza? Então vamos aqui na alternativa A. Aqui eu tenho um triângulo desenhado, o ângulo que está especificado é esse ângulo aqui, 60 graus, beleza? O que nós vamos fazer? Vamos descobrir o valor de x. Vamos ver onde é que está o x. O x está aqui, é o que nós vamos descobrir. Mas só que esse x aqui, ele é o quê? Se o ângulo de 90 está aqui, e essa reta é o oposto, então aqui é a hipotenusa. Nós vamos descobrir o quê? É a hipotenusa, beleza? Nós vamos ter que descobrir o valor da hipotenusa. Se o ângulo está aqui, esse aqui é um outro cateto. Isso aqui eu sei que é um outro cateto. E o cateto que ajuda a formar o ângulo, ele é o quê? Ele é o cateto adjacente. Isso aqui não tem nada a ver, que não quer descobrir ele. Aí o que acontece? Eu falei, eu preciso de uma medida para descobrir a outra que está faltando usando o ângulo. Beleza? O valor do ângulo. Vocês vão entender isso aqui agora. Preste bem atenção. A hipotenusa é o valor de x, que nós vamos descobrir. Esse valor que nós temos aqui, como o ângulo está aqui, essa reta aqui não forma um ângulo de 60, então ele é o que? O cateto oposto, que vale 2 raiz de 3, beleza? Então vamos ver aqui, esse cateto adjacente você descarta ele, porque tem nada a ver. Ele não tem valor, não tem nada, não é para descobrir ele, nem nada. Então eu vou trabalhar com o cateto oposto e hipotenusa. Vamos ver qual das formas nós vamos utilizar que tem cateto oposto e hipotenusa. Vocês podem perceber, galera, aqui ó, quem tem cateto oposto e hipotenusa é o que? O seno, beleza? O outro nenhum tem, ó, não tem, aqui é adjacente e aqui é cateto oposto, cateto adjacente, então não usa. Porque aqui está falando o seguinte, vamos descobrir a hipotenusa e eu tenho um valor de um cateto oposto, então eu vou utilizar cateto oposto e hipotenusa. Então viemos aqui, a forma do seno, que é o seno que tem cateto oposto e hipotenusa. O seno de quantos graus, professor? O seno de 60, porque o triângulo está marcando aqui de 60. Então, seno de 60 igual cateto oposto sobre a hipotenusa, que é a fórmula. Então, vamos ver aqui. Quem é o seno de 60? Agora eu vou ter que consultar na tabela. Eu vou ter que consultar na tabela quanto vale o seno de 60. Seno de 30, 1/2. Seno de 45, raiz de 2 por 2. E o seno de 60, raiz de 3 por 2. Está aqui, ó. Raiz de 3 por 2. Então, 160 é raiz de 3 por 2. Está aqui, igual. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto, vamos ver aqui quem é o cateto oposto. 2 raiz de 3. Então, está aqui 2 raiz de 3, que é o cateto oposto. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é x. Está aqui, porque nós não temos o valor. Beleza? Então, a coisa que eu fiz é o quê? O 160 vale quanto? O seno vale raiz de 3 por 2, está aqui, raiz de 3 por 2, igual. Quem é o cateto oposto? 2 raiz de 3, está aqui. Quem é a hipotenusa? Nós não temos, é o x, beleza? Uma regra de 3, multiplica quem está com x primeiro. Raiz de 3 que multiplica x, raiz de 3x, igual. 2 que multiplica 2 dá 4 e conserva a raiz de 3, beleza? Que raiz só pode multiplicar com raiz e número só pode multiplicar com número lá fora, beleza? Então, raiz de 3 que multiplica x, raiz de 3x, igual. 2 que multiplica 2 dá 4, 4 raiz de 3, beleza? Aqui nós temos aqui uma divisão, x é igual. 4 raiz de 3, que divide quanto? Raiz de 3, beleza? Então, x é igual.
4 dividido por 1 aqui, raiz divide com raiz e número com número. 4 que divide 1 subtendido aqui dá o quê? 4. Raiz de 3 que divide raiz de 3 dá 1. E 4 que ia multiplicar 1 dá o próprio quê? Dá o próprio 4. Então, qual o valor de x aqui? O valor de x aqui é 4, beleza? Olha a letra B. Olha a letra B aqui. Vamos ver o que está para descobrir o valor de x. Está aqui o valor de x. Esse x aqui é o quê? Ele é um cateto, porque o ângulo de 90 está aqui, essa aqui é a hipotenusa, beleza? A hipotenusa. O ângulo está aqui, esse aqui seria o cateto adjacente. Aqui seria o cateto adjacente, porque ajudou a formar o ângulo. Esse x aqui é o cateto oposto, porque não passa por esse ângulo. Nós estamos querendo descobrir quem? Cateto oposto e hipotenusa. E qual é a fórmula lá que tem cateto oposto e hipotenusa? A gente sabe que é o quê? Cateto oposto e hipotenusa é o seno. Depois, vou colocar aqui, usou o seno de novo, mas na outra não vai usar o seno, viu, gente? Pode ficar tranquilo que eu vou explicar cada uma delas. Vamos ver lá. Quem é o seno de 60? Está aqui, raiz de 3 por 2, está aqui, igual. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto nós não tem, é o x. O x agora mudou, gente, a posição, ó. Pode observar aqui, ó, estava embaixo e que agora apareceu em cima. Porque aqui é para descobrir o cateto e não é mais a hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto? O x está aqui. E quem é a hipotenusa? 2 raiz de 3. Está aqui 2 raiz de 3. Bonitinho. Beleza? Multiplica o termo que está com a letra primeiro, que é o x. 2 que multiplica x dá 2x, igual. 1 subtendido que multiplica 2 dá 2. E 3 que multiplica 3 dá o quê? 9. Que raiz multiplica com raiz, dá 9. Beleza? Então, 2x é igual. 2 que multiplica com a raiz quadrada de 9 é 3. Então, tá aí o 3. Seno de 2x é igual. 2 que multiplica 3 dá 6. Aqui nós temos a divisão. X é igual a 6 que divide 2. E 6 que divide 2 dá quanto? 3. Então, o seno vale quanto? 3. Nesse caso aqui, o seno de x ficou 4. E aqui o seno de x é quanto? 3. Entendeu? Então, esse lado aqui vale 3. E esse outro lado aqui, que era a hipotenusa, vale quanto? Vale 4. Beleza? Agora vamos aqui para mais um exemplo aqui. Essa é as questões mesmo de vocês, gente, da página 56. O restante são vocês mesmos que vão fazer. Vamos aqui, professor, na alternativa C. Tá pedindo para descobrir o x. Tá aqui o x. O ângulo de 90 tá aqui, então aqui é a hipotenusa. O ângulo tá aqui, esse aqui é a hipotenusa, e aqui eu tenho um valor, então esse aqui é o cateto que é adjacente. Porque o cateto que ajuda a formar o ângulo é o cateto adjacente. Eu preciso de um valor para descobrir o outro está faltando. Usando quem? O ângulo, que o ângulo também tem um valor. Cosseno de 30. Quem é que usa cateto adjacente e hipotenusa? Cateto adjacente e hipotenusa, vamos ver lá a fórmula. Quem é que usa cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno e não mais a tangente. Porque o seno que tem cateto oposto, que agora é cateto adjacente, então é o cosseno. Viemos aqui. O cosseno, o ângulo é de quanto? 30. O cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é a fórmula. Agora vamos ver quanto vale o cosseno de 30. Aqui é o seno, o valor do seno, agora o cosseno. Cosseno de 30, que é o 30, o cosseno de 30 vale raiz de 3 por 2 também. Raiz de 3 por 2. Então, venho aqui no lugar de 30, raiz de 3 por 2, aqui é o valor dele. Igual. Que é o cateto adjacente? Cateto adjacente é 3 raiz de 3, está aqui, 3 raiz de 3. E quem é hipotenusa é o x, é o que nós vamos descobrir, está aqui. Multiplica com x primeiro. Raiz de 3 que multiplica x, raiz de 3x, igual. 2 que multiplica 3 dá 6, a raiz conserva, porque não tem outra raiz aqui para multiplicar com ela, conserva a raiz de 3. Aqui nós temos aqui a divisão, porque está multiplicando x. Então, x é igual a 6 raiz de 3, dividindo quem? Raiz de 3, beleza? Então, x é igual. 6 que divide 1 aqui é o próprio 6. Raiz de 3 que divide raiz de 3, igual eu falei aquela hora, é o mesmo 1. Que tem gente que pode perguntar por que é o 1. Porque raiz de 3 que divide raiz de 3 dá 1. Beleza? É raiz de 3 divide raiz de 3 dá 1. E 6 que multiplica 1 dá quanto? Dá o próprio 6. Então, o cosseno de x é igual a 6. E significa que a hipotenusa aqui vale quanto? Ela vale 6. Beleza? Aí vocês vão terminar as outras alternativas da página 56, beleza? Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui agora na outra questão. Gente, ó, essa questão 4 aqui, ela tá na página 57 aí do módulo de vocês. Depois vocês vão olhar lá, é a mesma questão, beleza? Viemos aqui, vamos ver o que que pede.
Ó, sem utilizar transferidor, determine a medida aproximada dos ângulos em destaque. Ou seja, sem utilizar transferidor, determine a medida aproximada dos ângulos em destaque. Olha só, nós vamos descobrir o ângulo, nós não temos o ângulo. Eu falei com você que nós precisamos de dois valores para descobrir o que está faltando. E o ângulo em destaque está aqui. Então, o ângulo em destaque está aqui, eu coloquei o X, beleza? O ângulo em destaque está aqui, eu coloquei o X. Então, vamos ver. Como o ângulo de 90 está aqui, aqui é o quê? Aqui é a hipotenusa, que é 4,2. Esse ângulo aqui, essa reta aqui que não ajudou a formar esse ângulo aqui, ele é o que? Cateto oposto. Então, eu tenho esse valor e tenho esse valor. Agora vamos ver lá qual é a forma que nós vamos utilizar. Quem é que tem cateto oposto e quem tem hipotenusa? Porque nos outros nós tínhamos um valor e o valor do ângulo. Nesse caso aqui nós não temos uma tabela para consultar porque nós não temos o ângulo, nós não temos o ângulo. Nós vamos descobrir qual é esse ângulo aqui. Preste bem atenção como é simples. Quem é que tem cateto oposto e hipotenusa? Vocês vão ver lá que é o seno. É o seno que tem, ó, o seno que tem cateto oposto e hipotenusa. E aqui nós temos os dois valores, então é fácil de nós descobrir o ângulo. Então, quem é o cateto oposto? 2,9. Então, o cateto oposto, 2,9. Está aqui. Quem é a hipotenusa? 4,2. Está aqui. Eu coloquei 4,2. Então, seno de x, porque nós não temos um ângulo, é o que nós vamos descobrir. 2,9 dividindo 4,2 vai dar 0,690. 0,690. Esse aqui é o valor do seno, o seno desse ângulo que nós não conhecemos, que é o x, o ângulo que nós não conhecemos, o seno dele vale 690, 0,690. Agora vamos consultar a tabela no seno para ver quantos graus equivale 690. Vamos aqui na tabela, olha gente, aqui ó, aqui é a tabela trigonométrica, tá vendo aqui? Aqui é a tabela trigonométrica, o seno de 1 vale isso aqui, deixa eu colocar aqui, o seno de 1 vale isso aqui, o cosseno de 1 vale isso aqui, e a tangente de 1 vale isso aqui. Isso aqui vale para todos, igual por exemplo, 9, o seno de 9 é esse valor, o seno de 9, o cosseno de 9 é esse, e a tangente de 9 é esse, beleza? Mas lá, o valor que nós descobrimos aqui é 690, e aqui vai aumentando, ó, pega do menor e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Nós tomamos lá 0,690. Então 0,690, ó, preste bem atenção. 690. Aqui nós temos aqui o seguinte: 682, 695 e 707. E lá nos deu 690, 0,690. Então quem mais aproxima? Esse ou esse? Então, o que mais aproxima do 690 é 695. Então, o grau é quanto? 44, que aqui é o seno, ó. É o seno. Então, viemos aqui. 695 é quem mais aproxima do 690. Então, o ângulo é 44. Então, tá aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele vale 44. Beleza? Por quê? Aqui pediu, sem utilizar transferidor, determine a medida aproximada dos ângulos. Então, quem mais aproximou do 690 na tabela trigonométrica foi quem? 44. Beleza aí, galera? Eu sei que vai dar um pouquinho de trabalho agora no início, mas vocês irão compreender lá, beleza? Fiquem bem tranquilos que vocês vão compreender. Outra coisa que eu quero que vocês fiquem atentos, galera, isso aqui, ó. Ó, essa tabela aqui, ó, essa tabela aqui pequenininha, do 30, 45 e 60 são chamados ângulos notáveis, ângulos notáveis. Então, em vez de você usar o 30 daqui, ó, cadê? O 30, cadê o 30? O 30, esse valor aqui, esse ou esse aqui do seno, cosseno e a tangente, você utiliza esses valores aqui dos ângulos notáveis, porque aqui nós obtemos os resultados exatos. São chamados ângulos notáveis, que também está aí no módulo de vocês. Agora, outros valores que não seja 30, 45 nem 60, vocês podem utilizar aqui, esses valores aqui. Vocês podem pegar aqui, ó. Beleza? E hoje eu vou estar acompanhando vocês, eu vou estar tirando a dúvida, que eu sei que vai ter diversas dúvidas, e vocês vão entender, beleza? E até a nossa próxima aula.